Artigo 15 do Código Penal diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste da execução ou impede que o resultado se produza ou impede a produção do resultado, responde pelos atos já praticados, até então praticados. Dito isso, o que nós temos? Nós temos dois institutos. O primeiro é o da desistência voluntária e o segundo é o instituto do arrependimento eficaz. Há uma grande diferença nesses dois institutos, apesar de estar no mesmo artigo do Código Penal. O primeiro, a desistência voluntária, ela diz o seguinte: o agente ele tem o ânimos necandi de matar, ele tem a intenção de matar alguém. Ele vai em direção a ele, né? E é importante a gente contextualizar, desenhar isso, né? Imagina na sua cabeça, fulano de repente decide que vai matar Beltrano, e aí ele pega a faca, vai, e durante esse trajeto dele ir, ele começa a cogitar, ele pensa: eu vou dar 5 facadas nesse cidadão e vou matá-lo. Ou então ele pensa: eu vou furar ele até ele morrer, né? E aí ele começa o seu golpe de fúria, ele dá a primeira estocada, a segunda estocada. E aí, nesse inteirinho de uma facada e outra, ele começa a pensar: cara, o que eu estou fazendo? Eu vou me prejudicar, vou matar esse cara e vou me prejudicar. Então, subitamente ele para, ele fala: não, eu não vou mais matar ele. Ele ainda continua vivo e bem, apesar do ferimento, mas ele desiste por conta própria, sem nenhuma força alheia, apenas sua força mental dele mesmo, pensando que ele iria arrumar um problema grande para ele. E aí ele vai embora, né? Isso pelo Instituto, pelo Código Penal, artigo 15, é a desistência voluntária. Qual a intenção dele? A intenção dele era matar. Mas aí ele, de repente, ele inicia a sua execução, mas por vontade própria ele para. Isso é desistência voluntária. Está desenhado para você? Ele para de executar aquilo que ele estava projetando. Ele projetou o quê? A morte, o exaurimento da vida da outra pessoa. Mas ele decide parar. Segundo o Código Penal, ele vai responder apenas pelos atos já praticados. Professor, é o quê? É tentativa de homicídio? Não. Lesão corporal. Aí a gente precisa saber se é lesão corporal grave, leve, gravíssima, nos termos também da lei. O outro instituto é o instituto do arrependimento eficaz. E aí, preste muita atenção. No primeiro, ele desiste da execução. No segundo, não. Ele diz o seguinte: vou estocar esse cara até ele morrer. Eu quero matá-lo. E aí ele faz isso mais ou menos umas 12 facadas. Ele executa 12 estocadas e o cidadão fica lá só nos últimos segundos de sua vida. E ele percebe que o que ele fez é suficiente para matá-lo e ainda quer matá-lo. Mas quando termina a execução, ele se arrepende. Ele fala: cara, o cara agora está morrendo, mas isso não melhorou nada em mim, eu não gostei do que eu fiz. Eu vou tentar salvar esse cara. Já não quero mais que ele morra. Eu fiz todo o processo que eu queria fazer. Esgotei aqui. Mas agora eu já não quero mais que ele morra. Então, ligo para a ambulância ou coloco ele no meu carro e levo para o hospital, e lá os médicos conseguem, né, recuperar e ainda salvar a vida do cidadão. Isso é arrependimento eficaz.
Perceba que eu exauri todos os meus meios de execução. Ninguém me impediu, nem mesmo eu. Eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer. Isso é arrependimento eficaz. Está desenhado para você? Entenda. Eu tinha um projeto de execução e fiz ele no todo. Na desistência voluntária, eu paro no meio da minha execução por me arrepender do que eu estou fazendo. No arrependimento eficaz, eu executo tudo o que eu queria, mas eu não quero mais o resultado. Eu impeço que o resultado aconteça. O cara está lá, ninguém vai impedir. Eu simplesmente quero que não aconteça o resultado. Arrependimento eficaz. Espero que esteja bem explicado para você, bem desenhado, esses dois institutos do direito penal: desistência voluntária e arrependimento eficaz.